Anderson Barros faz milagre. Vende John por preço absurdo ao RB Bragantino, porém segue travado e enrolado na novela Gabigol, hein? Vem comigo. Pessoal, cheguem aqui deixando o seu like no canal do Facincani e se inscreva se ainda não está inscrito, seja sempre muito bem-vindo, participe. Muito obrigado em primeiro lugar, é o que eu sempre falo por aqui, pela audiência que vocês têm me dado aqui, muitos likes nos últimos vídeos, ótimas visualizações, graças a vocês ajudarem a impulsionar o canal do Facincani, então vamos para mais. Quero também que vocês me ajudem a impulsionar o meu Instagram aqui no @Felipe_Facincani. Lá eu quero uma meta de 200 mil inscritos em breve, só depende de vocês. Como vocês também fazem aqui no canal do Facincani, quem sabe sonhar com 300 mil inscritos, então vamos pra cima. Obrigado mesmo por esse carinho, pela confiança das informações do Verdão, sempre checadas e apuradas com responsabilidade neste nobre espaço que eu ofereço a vocês. E este vídeo aqui é pra gente falar de duas questões, uma delas que, claro, deixa o torcedor cada vez mais com a pulga atrás da orelha, mas outra que merece aplausos, ó, em pé, tá aqui, cadê o aplauso? Tá aqui, ó, em pé, para o diretor Anderson Barros, que, claro, já mereceu muitas críticas e principalmente da minha parte, por sempre se envolver em negociações em que ele nunca conseguia destravar da forma correta. Mas, nesses últimos tempos, não só, até porque a presidente também tem soltado um pouco mais o cheque, tem trabalhado bem na captação de reforços e, em especial, na venda de atletas. Ok, vamos também discutir se alguns foram embora cedo demais, se talvez o Palmeiras pudesse ter segurado mais, ou então alguns outros atletas que estão fazendo hora extra no elenco, que não era para ter renovado o contrato de A, de B e de C, aí são outras questões. Mas uma coisa também tem que ser dita. O Palmeiras não é clube de pires na mão. Não é clube que tem entregado seus ativos a qualquer preço para aqueles chamados tubarões que vêm aqui com muita grana pinçar esses bons talentos da base alviverde. O Palmeiras tem feito grandes negócios e que, inclusive, garantem esses investimentos maiores nessas últimas semanas que vocês viram que o Palmeiras fez. E o melhor, para o futuro, arrecadações recorde para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Para 2025, 26 e 27, a projeção do Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras é que o clube supere a meta de R$1 bilhão em arrecadação. Não só em termos de patrocínio, que também vão aumentar esses patrocínios para o ano que vem, o Master, o patrocínio do fornecedor de camisa esportiva, de material esportivo, ou então aqueles outros patrocinadores secundários, mas lógico também na venda de jogadores que são importantes, foram e que, evidentemente, valem aquele preço alto que tem se custado. Pode até ser que a gente discuta que alguns deveriam ter sido vendidos por muito mais, mas o fato é o Palmeiras tem feito bem essa parte dele. E uma das negociações, olha, vou contar uma coisa pra vocês, hein? Essa história do John, que milagre que o Palmeiras conseguiu. Já é pra se surpreender que ele se tornou um jogador profissional com tão baixo talento, minha modesta opinião. Mais surpresa ainda, que ficou o tempo que ficou tentando uma chance, sendo testado pelo técnico Abel Ferreira, que até teceu elogios exagerados a ele, né? Dizendo que, olha, poderia ser um dos melhores jogadores do mundo. Abel, calma. E terceiro, o preço que ele custou, ainda mais num mercado que cada vez tem sido bastante exigente e dificilmente você tem achado bobos, né? Que pagam preços maiores do que de fato as peças valem, né? Não tô chamando o Bragantino de bobo, mas me surpreende. E é uma negociação que, claro, a gente vai explicar por aqui, tintim por tintim, como que aconteceu. Lógico que também a gente vai falar dessa outra novela que segue bastante travada. E que aí
precisamos entender que nem sempre as coisas também só dependem do Anderson Barros, porque essa é uma situação em que o Palmeiras não tem a chamada faca e queijo na mão, que é a novela do Gabigol, que até alguns dias muita gente estava empolgada e cravando e tá lá e vai chegar e etc e tal. Eu falava, calma, tá acontecendo, mas tem que ter os pés no chão, não é bem assim, tem um outro lado na história que tem muito mais peso e tal, e é isso que eu venho de novo atualizar aqui pra vocês numa semana que se tinha muita expectativa de que as coisas iam rolar. Palmeiras deu prazo pro Gabriel responder, ou assina ou não assina mais e tal, então fiquem tranquilos que justamente estou aqui para responder essas dúvidas que vocês têm me feito nesses últimos dias aqui no canal do Facincani, que tem apoio de O Mundo Retrô. Vocês estão vendo que eu tô sempre bem vestido, com as melhores camisas históricas do Verdão. Essas vocês pegam aqui no Mundo Retrô, tá bom? Aponte a câmera do seu celular neste QR Code, fale que veio do canal do Facincani, que você tem desconto especial nas peças mais absurdas feitas para contar essa história do Verdão e que você pode ter na sua coleção. Camisa de 77, a primeira com o patrocínio da Adidas do Palmeiras, com o tecido da época, essa você pega aqui. Camisas dos anos 60, também moldadas como era na época, você pega aqui também. As camisas dos anos 80, Jeep, Coca-Cola, as camisas da Parmalat, as camisas históricas de goleiro, essas vocês pegam todas aqui. Moletons, jaquetas do Verdão, também por aqui em O Mundo Retrô. Peça o catálogo do Palmeiras, fale que veio do canal do Facincani e se surpreenda, porque eu tenho certeza que o seu guarda-roupa vai ficar bem alviverde, com peças maravilhosas e com mantos sagrados, tá bom? Assim como, quero que vocês também passem aqui na GoCase, os melhores acessórios licenciados do Palmeiras na palma da sua mão. Capinhas do Verdão para personalizar o seu celular e, claro, para colocar o seu nome, como eu coloquei o meu aqui nessa capinha. Tem também outros modelos de capinhas, aliás, comprando 4 você só paga 3, também você consegue. Carregador de celular do Palmeiras e o melhor de tudo, digital, tem também aqui personalizado pela GoCase. Ou então, o sucesso de vendas, o copo térmico dos caras, que é aquele que você vai usar no churrasco, na festa com seus amigos, com a sua namorada, com o seu marido, com a sua esposa, não importa. E o melhor de tudo, personalizado também, ó. Colocou a bebida aqui, ela não esquenta, fica por 5 horas na temperatura trincando. Chopp, drink, refrigerante, não importa. O que importa é que você precisa desse copo aqui para fazer inveja para todo mundo. Copo oficial e personalizado do Palmeiras aqui na GoCase. Use o cupom GOLPALESTRA, aponte a câmera do seu celular aqui e veja os melhores acessórios do Verdão. Ou então, se você quer viajar para os Estados Unidos, não sabe como assistir e se planejar para ver o Palmeiras no Mundial de Clubes do ano que vem, fale com a Easy USA, a melhor assessoria de viagens do mundo. Esses caras que me ajudaram a tirar visto americano em menos de 2 meses, sem burocracia, barato, rápido. Aponte a câmera do celular também neste QR Code aqui, conheça os serviços dos caras, seguro saúde, assistência para viagem, viaje sem dor de cabeça e para qualquer país do mundo, principalmente aqueles que te exigem visto. Esses caras aqui te colocam na frente de todo mundo e resolvem o seu problema, deixam o seu passaporte bonitinho, tá bom? Fale com os caras aqui da Easy USA e, claro, já faça a sua fezinha aqui, porque tá decidida a final da Eurocopa com uma odd recorde para o Bellingham decidir a final, quase 10 aqui na odd. Então, se você quiser se consagrar no domingo na final da Eurocopa Espanha e Inglaterra, use o meu cupom FACINCA lá na KTO, 20% de free bet na sua primeira aposta até R$100, ou então nos jogos do Verdão. Tem Palmeiras Atlético Goianiense. Quanto será que vai ser Palmeiras Atlético Goianiense? Tem mais jogos do Verdão no final de semana, Palmeiras e Botafogo, olha o tamanho desse jogo aqui. Então vem aqui fazer a sua fezinha na KTO, tá bom? É o seguinte, pessoal, olha o milagre que conseguiu o Anderson Barros. John, aquele, tão amado, idolatrado pelos torcedores do Palmeiras, é o novo reforço do Bragantino. Jogador já se despediu dos companheiros, não veste mais a camisa do Verdão e ele está indo embora para Bragança Paulista por 26 milhões e meio de reais, o que dá 4 milhões e meio de euros por 60%. Ou seja,
O Palmeiras, por enquanto, ainda tem 40% do John John e, pelo menos, já garantiu 4 milhões e meio de euros por um atleta que, pra mim, eu não achava que valeria mais que 2. Porém, o Palmeiras conseguiu o dobro e mais um pouco. E sabe o que pode ficar melhor ainda nessa história? Que se o John John cumprir metas de assistências, minutagem com a equipe do Bragantino, e ainda mais se ele for revendido, o Bragantino é obrigado a comprar 20% do John John, além desses 60% para ficar com 80% no total, por 2 milhões e meio de euros, o que dá uma conta de quase 15 milhões de reais. E aí na somatória final, o Palmeiras pode lucrar com o John John cerca de 41 milhões de reais. 41 milhões de reais no John John, num total que bateria 7 milhões de euros nessa operação toda. Olha o milagre. Anderson Barros de novo, ó. Aplausos. Merece uma estátua de bronze, porque para fazer um negócio desse com o John John, tem de estar muito inspirado e você conseguiu. Então, por essa, aplausos a você, tá? Então, o Palmeiras se livra de um atleta. Aliás, o Palmeiras também colocando em outra pauta o lateral direito Garcia, rumando para o Santa Clara de Portugal e também com preço fixado nessa casa aí de cerca de 5 milhões de euros nos valores que eu ouvi também nesta tarde. Então também outro bom negócio, além do Bruno Tabata sendo negociado em definitivo com a equipe do Qatar Sports Clube, também ali por cerca de 4 milhões e meio, 5 de euros, eles querem dar uma barganhada porque o preço fixado pelo empréstimo foi de 5 milhões e meio de euros, então o Palmeiras, claro, também quer ganhar o máximo possível no Tabata, já vendeu por 4 milhões e meio o Navarro para o Colorado Rapids, ou seja, o Palmeiras vendendo aqueles caras que gastou demais e já se sabendo que produziriam de menos. Pelo menos lucrou uma grana em relação a eles. Então coloque aí no papel. Vai vender o Tabata ali por cerca de 5, já vendeu por 4,5 Navarro, o John John por pelo menos 4,5, o Garcia se vendeu, acho que vai ser difícil, mas vamos colocar mais 5, faço as contas, 10 com 4,5, 4,5, 9, rapaz do céu, hein? O Palmeiras podendo aí fazer um negócio de quase 20 milhões de euros por 4 jogadores que de fato não somaram nada com a equipe do Verdão. Então por essas, parabéns ali ao Anderson Barros, quase 100 milhões de reais só nesses caras que para muita gente eram os bagres do período recente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora, aquele que não é bagre, muito pelo contrário, mas está num momento de bagre, que não tá jogando nada, mas é muito bom jogador, né? Um cara que eu ainda acredito que possa ser muito diferente, Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, o atacante do Flamengo. A história está cada vez mais travada, tá? O Flamengo o colocou à disposição dos próximos jogos para o técnico Tite. O Tite conversou com o Gabriel e disse o seguinte: vou te utilizar nos próximos jogos. Claro, a depender de como estiver o andamento da partida. Gabriel Barbosa tem 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Se fizer mais 2, acabou a história, ele não pode mais jogar Campeonato Brasileiro nesta atual temporada. Pode se transferir para outro clube? Pode, mas não pode jogar o Brasileiro. Aí não tem muita vantagem, né? Porque mata-mata de Copa do Brasil e Libertadores não são garantias que você chegue até a decisão, diferente do Brasileiro, que você tem obrigatoriamente 38 jogos a cumprir, tá? Então, quem tem a faca e o queijo na mão na história, e a gente sabe o porquê, é o Flamengo. O Flamengo não faz negócio com o Palmeiras. Rodolfo Landim deixou isso bem claro para Marcos Braz, que estava até, digamos assim, um pouquinho mais convencido de que com valores altos, foi conversar com o conselho do Flamengo, ouviu que se o Flamengo ganhasse o dobro dos vencimentos que ele tem a pagar ao Gabriel, cerca de 40 milhões de euros, ali por volta aí de 6 milhões e meio de euros, né? 40 milhões e meio de reais e 6 milhões e meio de euros, poderia dar negócio, mas o Landim falou, não, eu não preciso de dinheiro, eu tenho dinheiro. O que eu não preciso é dar o Gabriel, que é um jogador que a gente não sabe se pode despertar a qualquer momento, para um rival que pode me tirar de competições grandes como Copa do Brasil, Libertadores e do próprio Campeonato Brasileiro, em que Palmeiras e Flamengo disputam ponto a ponto e já tem um jogo obrigatório marcado para o Maracanã nesse segundo semestre.
válido pelo segundo turno. Então a questão ela é totalmente competitiva, esportiva, não é financeira. Flamengo nunca trabalhou com possibilidade de jogadores, aliás, eu ouvi nas últimas horas, mas cada coisa que surge, gente. Ah, porque o Palmeiras e o Flamengo, no caso, então se não trocariam o Dudu, colocariam o Rony na história. Mas lembrar que o Rony já tem muito mais do que 7 jogos do Campeonato Brasileiro, tem 14. Por que o Flamengo ia querer um jogador que ele não pode utilizar no Brasileiro? Aí falaram do Gustavo Gomes que já tem 7 jogos. Ô, meus amigos, vocês que querem dar notícia, dá uma segurada. Saibam por onde dar notícia. Se informem direito. Pelo amor de Deus, não dão fake news pras pessoas. Ô, mas que dificuldade. Tá louco, cara. Rony e Gustavo Gomes um negócio, só que os caras já não podem mais jogar o Brasileiro por outro time. Ô, pelo amor de Deus. Se orientem antes de sair inventando um monte de groselha por aí. Porque a única coisa que não tem groselha é o Flamengo não quer fazer negócio com o Palmeiras, o Gabriel não quer bater de frente com o Flamengo, por isso que ele não pegou a proposta do pré-contrato e assinou, e a situação segue nessa história toda. O Palmeiras não chegou a dar prazo ao Gabriel, olha, ou assina ou não assina, não colocou lá uma caneta no pescoço do cara, tem que assinar, não tem essa história. O que eu obtive é que não tem prazo. Se o Gabriel não quiser assinar agora, tudo bem. O Palmeiras se compromete a manter a palavra dele de não mudar uma vírgula da proposta e esperá-lo até o final do ano. O que o Flamengo quer, claro, é inverter essa história. É ele levar o Gabriel uma proposta de fora, porque o Gabriel não quer sair da vitrine competitiva, entenda-se jogar futebol brasileiro, num time grande, seja Palmeiras ou Flamengo, para ele ficar ali, no conforto, com torcida, falem bem, falem de mal, mas falem de mim, voltar, quem sabe, a sonhar com vaga em seleção brasileira e, lógico, também com a chance de atuar no Mundial de Clubes. É óbvio que isso tem peso, tanto para quem quer jogar no Flamengo hoje ou quem quer jogar no Palmeiras, né? E o Flamengo tá no direito dele. Eu em nenhum momento aqui vou criticar o Flamengo. Se eu estivesse na perna do Rodolfo Landim, vocês acham que eu ia querer entregar um ativo do clube, um cara que tá adormecido, parece um vulcão, tá lá, e ele é um vulcão, né? Porque também quando acorda, explode tanto pro bem e pro mal. Gabriel é um vulcão adormecido, prestes a entrar em erupção. Então vocês acham que eu vou dar a chance de dar um vulcão Vesúvio na mão do Palmeiras? É óbvio que não. Então o Flamengo nessa história, torcedor do Palmeiras, não adianta ficar bravo, tá correto. E é lógico que quem tá do outro lado do Palmeiras tá irritado, porque o Flamengo tem a faca e o queijo na mão, você não consegue trucar os caras porque eles não querem fazer negócio com você, você chega no empresário e ele fala, olha, a gente também não quer bater de frente pra não deixar o jogador fora de uma questão competitiva, que ele quer entrar em campo, ele quer jogar, ele não quer ficar afastado, então fica essa lenga-lenga e cada vez mais eu tenho a conclusão de que o desfecho dessa história vai ficar apenas para 2025 e que o Gabriel vai jogar no Flamengo esse segundo semestre, tá? E que dificilmente ele vai trocar de equipe. Pode acontecer? Pode, mas repito, o Flamengo, por fora do Júnior Pedroso e Gabriel, que querem, né, ou não podem nesse momento, por essas questões, assinar o pré-contrato com o Palmeiras, o Flamengo por fora busca propostas do exterior que sejam vantajosas ao Gabriel para tirar de cena o Palmeiras, vender o jogador, justificar para a torcida a saída dele e pelo menos uma saída que não seja para um rival direto. Então, são questões muito delicadas nesse exato momento que travam a situação. Mas o fato é, Palmeiras fez a parte dele. Anderson Barros e companhia fizeram a parte deles, entregaram ao Gabriel a proposta que ele quis, com os salários que ele quis, no tempo de contrato que ele quis de 5 anos, tudo desenhadinho, tintim por tintim, com luvas e tudo mais. Tudo que o Palmeiras fez e entregou nas mãos do empresário e também para o Gabriel foi totalmente costurado com o staff do atleta e com o atleta. Só não assinam por quê? Com essa situação, essa, entre aspas, retaliação do Flamengo, que tá com a faca e o queijo na mão. Que na verdade não é retaliação. O Flamengo tá apenas cumprindo o papel dele de não entregar um ativo para uma equipe que pode enfrentá-lo em outras competições além do brasileiro e que a gente sabe que é um embate de 50-50. Então, é um jogo de xadrez muito longe ainda de ser resolvido, apesar de toda a proximidade entre Palmeiras e o staff do jogador.